Oi, tudo bem? Meu nome é Marta e esse é o segundo vídeo do nosso canal. Mas esse vídeo aqui vai ser sem muitas edições, sem muita frescura, para falar de um assunto sério. É um assunto que pode ajudar muitas pessoas, muitas mamães. Então, por isso que eu decidi criar esse vídeo e compartilhar aqui com vocês. A Alice, minha filha, hoje atualmente ela tem 10 anos e ela é diagnosticada com TEA, autismo, nível 1, desde os 2 anos de idade, né? E eu gostaria de vir aqui falar como que foi esse processo, como que eu descobri, como que foi toda essa caminhada aí nesses 10 anos, porque hoje eu comemoro esses 10 anos assim de vitória mesmo. Eu vou começar falando um pouquinho desde o começo, desde a gestação. A minha gestação, ela foi conturbada. Logo no início da gestação eu tive descolamento, tive que ficar de repouso, tomar remédio, sentia muitas dores na gestação. Não foi uma gestação muito tranquila, tive ameaças de aborto, né? Poucas pessoas sabem, acho que só do círculo mais próximo mesmo. Então foi uma gestação super conturbada. A partir do terceiro trimestre, foi assim um pouco mais tranquilo, mas bem cansativo, porque eu fiquei com uma barriga muito grande e tal. A princípio, preparamos um parto planejado, né, de cesárea. Chegou na hora, não sei o que que deu na minha cabeça, que eu falei, quero tentar ter normal. E aí ficou todo aquele processo tentando ter normal. Eu já cheguei na maternidade com 7 centímetros de dilatação, então uma dilatação assim, bastante expressiva, né? Mas a bolsa ainda não tinha rompido, então ficou naquele processo, esperando romper, esperando, não rompia. No fim, aí a enfermeira falou, vamos ter que estourar sua bolsa, né? Porque já tá com 8 centímetros e a bolsa não estourou. Então, ela estourou a bolsa e na hora que ela estourou a bolsa, ela viu que saiu mecônio, né? Pra quem não sabe, é quando o bebê faz cocôzinho lá dentro da barriga. E aí isso é muito perigoso, porque se o bebê ingerir isso, ele pode ter sérios problemas aí, ficar na UTI, ter sepse, várias coisas aí, né? Então, na hora que viu que teve a saída do mecônio, já correram comigo pro centro cirúrgico e falou, vai ter que ser cesárea. Eu, ai meu Deus, estou aqui o dia todo tentando ter normal e no fim foi cesárea, foi tudo bem, foi super rápido, ela nasceu super rápido, nasceu bem. As notas dela de início era 9 e 7, do Apgar, né? Foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Agora, já falando assim do puérpero, né? Foi uma fase muito complicada. A Alice, assim, ela não dormia, não dormia. Ela tinha muita dificuldade de mamar. Então, eu dava o peito para ela, ela tinha muita dificuldade. E eu também, primeiro filho, eu também me esforçando ao máximo, e aí nas primeiras consultas o médico viu que ela não, mesmo mamando e tal, ela não estava ganhando Chorando peso, ela tinha até de emagrecido, fome, querendo e peito. aí, Acordou. e Agora aí eu vou acho que eu fiquei filmar muito ela nervosa, meu leite começou a mamando. secar, não saía leite, foi aquela luta, Ó, e aí foi quando eu acabou de decidi pegar no entrar peito. com a fórmula, né, e aí desde então ela passou a mamar fórmula, e eu pensei, agora tudo vai melhorar, ela vai dormir, porque era fome e tudo, mas só que não, não era só fome, não era tão simples assim. A Alice continuava muito chorosa, ela não dormia, ela só queria ficar no colo, eu colocava no berço, ela acordava, ela só dormia mesmo com a gente segurando. E foi assim uma fase muito difícil, muito difícil. Eu trocava dia pela noite, eu ficava a noite inteira acordada. E de dia, quando eu conseguia dormir, era tipo segurando ela. Eu colocava uma almofada aqui e ela aqui e eu dormia sentada. Era assim que eu conseguia dormir. Se não fosse assim, não era. Então eu preferia dormir que seja 40 minutos, porque era o máximo que eu conseguia dormir. Tipo, 40 minutos e aí ela já despertava. Então foi muito conturbado, foi muito difícil mesmo, de verdade, foi assim, traumatizante. Hoje, eu olhando para trás, eu penso, com certeza eu estava depressiva, né? Não dormia, foi muito, muito difícil. Com o passar do tempo, é, ela com 6 meses, fez tudo assim no tempo certo, sentou no tempo certo, comecei a introdução alimentar com 6 meses e tal, foi tudo tranquilo, dentro da medida do possível, né? Engatinhou com 8 meses, ela começou a andar com 11 meses, então com 11 meses ela era um cotoquinho assim, e ela já andava pela rua, pela calçada, parecia um negocinho assim, um toquinho de nada. Então, foi tudo assim, tudo um tempo esperado, né? E aí, quando ela fez 1 ano, eu fiquei assim muito ansiosa para ela começar a falar, né?
porque eu já via, tinha convivência com outros bebês da mesma idade, eu participava de um grupo de mães, né, na época, que chamava Mamães da Madrugada. Uma ajudava a outra, era, sei lá, 25, 30 mamães, sei lá quantas mães tinham naquele grupo. Era um grupo de WhatsApp e a gente colocava Mamães da Madrugada porque o nome já diz tudo, né? E a gente se ajudava, trocava muitas experiências. E aí eu comecei a ver 1 ano e 1 mês, e os bebês do grupo já começando a falar as primeiras palavrinhas, né? A Alice, quando ela tinha 8 meses, ela balbuciava muito, então ela ficava mamamá, papapá, danadá, nenenê, é assim. E aí, quando ela fez 1 ano, simplesmente ela parou. Parou tudo, tudo que ela balbuciava, ela parou, né? Então eu achei já aquilo muito estranho. Poxa, como assim? Eu tinha a impressão de que ela aprendia uma coisa, passava uma semana fazendo aquela coisa e depois desaprendia. Essa era a sensação. Sendo que, tipo assim, não deve ser tipo uma constante, né? Então, eu achava muito estranho, né? Dela aprender as coisas e do nada ela perder aquela habilidade. Então, ela adquiria uma habilidade, depois passava 10 dias, ela perdia aquela habilidade e não recuperava nunca mais. Então, aquilo me acendeu um alerta, assim, né? Estranho, né? E aí, eu sempre também fui muito ansiosa, né? Quem me conhece sabe que sou muito ansiosa até hoje. Já fui pior, mas eu era muito ansiosa. Então, minha ansiedade de ver os bebês do grupo começando a falar, e a Alice nada. Ela não falava. E aí, eu comecei a pesquisar, poxa, o que poderia ser aquele atraso de fala, né? Aí, Google, né? Quem é mãe sabe, vai lá no Google aqui e já começa a pesquisar milhares de possibilidades. Foi aonde eu cheguei no autismo. Porém, era uma balança assim que naquela época a informação já tinha muita informação, mas a informação era meio que tipo assim, autismo, quem tem autista não sorri, autista não brinca, autista não faz isso, autista não faz aquilo. E ela fazia muitas coisas, né, de que autista não fazia. Então eu simplesmente achei que não pode ser, porque ela faz muitas coisas que autista não faz, né? Então aquilo, eu comecei a pesquisar várias possibilidades, várias, e nada encaixava, nada dava certo com o que ela era ali naquele momento, né? Eu vou deixar aqui algumas imagens de como ela era, né? Ela era muito arteira, com 1 ano, ela era muito Mostra a arteira. língua. O único interesse dela, assim, era subir nas coisas. Então, eu tive uma época na minha casa que eu tive que tirar todas as cadeiras, tudo que era de subir, porque ela só queria subir e acabava que eu não tinha vida. Era eu o dia inteiro atrás dela, porque enquanto ela estava ali acordada, ela só queria saber de subir, de empilhar, de mexer, não tinha noção nenhuma do perigo, nenhuma. Então, ela subia, é, escalava na janela e dava risada, e eu tinha que ficar lá segurando. Então, era um momento assim que eu não podia nem ir no banheiro. Se eu fosse no banheiro e deixasse ela ali sozinha, eu tinha que levar ela comigo no banheiro, trancar ela comigo no banheiro, porque senão não tinha como, né? Ela era muito difícil mesmo. Foi uma fase bem difícil. A gente não saía, não tinha vida social, porque né, eu sempre me colocava no lugar das pessoas. Ela vai chegar na casa das pessoas e vai ficar mexendo, vai ficar derrubando, vai quebrar, vai não sei o quê. E acaba que a gente se estressa muito com isso. E pela pessoa, né? Tipo assim, poxa, eu vou na casa da pessoa, vou destruir, a minha filha vai destruir a casa da pessoa, e, né? Então acabava que a gente não saía, né? O único lugar que eu ia era na casa da minha mãe e na minha sogra. Mesmo assim, quando eu ia na minha sogra, era, tipo assim, muito estresse, porque tinha bastante coisa de subir. Na minha mãe até que não, mas na minha sogra tinha bastante coisa de subir, e ela subia, escalava, era assim, não tinha condições. Então, quando a gente ia pra lá, a gente ficava pouco tempo, né? Era só, tipo, aquela visitinha básica pra ver o bebê e pronto. Mas eu comecei a procurar, né, alguns canais no YouTube que pudessem falar sobre atrasos no desenvolvimento, atraso de linguagem. Nisso, em paralelo, eu comecei a procurar médicos. Como eu não sabia muito, para mim, era um atraso de fala, eu comecei a procurar, né? O primeiro médico que eu fui atrás era fono. Eu acho que a Alice tinha 1 ano e 2 meses ou 3 meses, eu acho que era isso. E aí eu lembro que no primeiro fono que eu fui, cheguei e a fono, nossa, foi traumatizante. A fono pegou, ela tava de chupeta, a fono arrancou a chupeta da boca dela e ela começou a chorar. Lógico, era um bebê que tem o único objeto de apego dela ali, chupeta, sendo arrancada de uma forma brusca. E aí ela falou, e aí a Alice começou a chorar, muito. E aí a médica falou assim: tá vendo, mãe? Isso é intolerância à frustração, que não sei o que lá. Enquanto ela tiver com essa chupeta aí, não sei o que lá, ela não vai falar isso e aquilo. Você tem que estimular ela, você tem que. Mas, tipo assim, nada, gente, nada do que eu fazia. Pra mim chegar no ponto de ir no médico, é porque eu já tinha tentado de tudo. Todas as formas de estímulo possíveis e imagináveis, né? E aí eu saí da fono super frustrada, não baixei a cabeça e fui procurar outra fono, né?
E aí procurei outra fono e a fono falava que estava normal, que era normal. E aí, com 1 ano e meio, ou fui em outras fonos, outros médicos e nada, tava sempre tudo normal, tudo ok, ela está dentro do desenvolvimento, só que eu sou muito observadora, e tipo assim, poxa, eu convivo com tantos bebês, e todos os bebês, sabe, é um interesse de tipo assim, poxa, o bebê pensa, eu quero uma água, ele não vai pedir de qualquer que seja a forma, água, dá, qualquer coisa, ele vai pedir, né? E ela não. A única forma de comunicação dela, que eu acho que nem era uma comunicação, mas ela só ficava assim, era isso. Ela ficava o dia inteiro assim. E eu falava, Alice, fala o que que você quer, o que que você quer? É água, é dedê, você quer falar, quer papá? Só que ela só ficava assim, desse jeito, desse mesmo jeito. E aquilo era muito frustrante, porque eu nunca sabia, tipo assim, ela tinha 1 ano e meio e eu nunca sabia o que ela queria. Eu não sabia se ela tava com calor, eu não sabia se ela tava com frio, eu não sabia se ela queria comer, se ela não queria comer, se ela tava com sono, se ela tava. Porque, além de tudo, o sono sempre foi um problema. E mesmo com 1 ano de idade, ela ainda não Joga dormia. assim, À vai. noite, era assim, ela dormia 2 horas por noite, 3 horas por Vai noite. dormir, Era assim. E Alice. acordava, tipo assim, 3 vezes na noite pra mamar. Era muito difícil, né? Então, eu comecei a Ô, fazer Doro, testes em dá pra casa, ele. assim, com ela, né? Pelas Dá minhas pra ele. pesquisas, tal, comecei a fazer Esse é teste. o seu. Então, Dá eu pra comecei a ele. observar muito. E Dá dentro pra dessas minhas ele. observações, o que que eu notei como ela era, né? Ela andava Dá pro muito na ponta do Teodoro. pé, muito na ponta do pé. Praticamente o dia inteiro eu falava, meu Deus, eu não sei como a panturrilha dessa menina não dói, de tanto que ela anda na ponta do pé. Quando eu chamava ela, eu falava, Alice, 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 olha aqui pra mamãe, Alice, e ela não respondia, ou ela dando do meu lado, ou em outro cômodo, eu ia para um outro cômodo e falava, Alice, vem cá. Nada, ela não respondia, ela não olhava nos meus olhos, então eu achava aquilo super estranho. Eu lembro uma coisa que ficou muito marcante em mim. Eu lembro que uma vez eu fui num banco, e eu tava na fila do banco, e a moça da frente, tava com um bebezinho, tipo, sei lá, o bebê tinha uns 6 meses, era um bebê super pequenininho. E o bebê olhava pra mim e aquele olhar era expressivo. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo dizer, mas era um olhar que falava, tá? Era um olhar que falava comigo. Um bebê de 6 meses, e aquilo me chocou, porque eu falei, cara, minha filha não é assim. Ela não olha, e quando olha é um olhar vago, é um olhar que não diz nada, é um olhar silencioso. Então aquilo me chocou muito. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E aí eu comecei, dentro dessas observações, né, fazer vários desses testes, né? E aí ela se encaixava em muitas coisas e não se encaixava em muitas coisas, né? Isso foi muito difícil no diagnóstico dela. Porque ela fazia muitas coisas também. Alice! Fala oi, fala oi, gente! Oi, gente! Manda beijo. Manda um beijo pro pessoal. O que que você tá vendo? O quê? Na época eu lembro assim, que quem tem autismo não brinca de esconder o achou. Nossa, ela amava brincar de esconder o achou. Ela amava. Ela dava risada, ela interagia com isso, com a brincadeira. Ela amava. Eu falava, cara, não pode ser. E aí, quando ela tinha 1 ano e meio, eu decidi levar ela no primeiro neuropediatra. E aí foi assim, um outro balde de água fria, porque eu vou te dizer, se você está em busca do diagnóstico do seu filho, existem muito poucos profissionais preparados para dar o diagnóstico de autismo em crianças pequenas, tá? Então ele, não, porque ela é normal, porque tá normal, e bababá, e bababá. Eu não desisti. Para mim aquilo foi assim, ai, foi muito difícil, porque eu acho que eu cheguei ao todo em uns 11 médicos. E nenhum me ouvia. Eu sentava na cadeira, eu começava a falar, e falava, não, já me interrompi, e falava, não, é normal, é assim mesmo. Cada bebê tem seu tempo. E eu sabia que não. Algo me dizia que não, né? E eu nunca deixei de correr atrás, porque minha preocupação era muito grande, dela não falar, dela não interagir. Aí eu perguntava para as professoras, como que é a Alice na escola, né? Ela gosta de ficar andando em círculos, ela não interage muito na hora da história. Todas as crianças piquititicas ficavam sentadas no círculo escutando a história, e onde a Alice estava quando eu chegava para buscar, andando pela sala. Ela não conseguia ficar parada prestando atenção ali na história, né? E todas as crianças, sei lá, tinha 15 crianças na sala, 20 crianças, sei lá, não lembro. Mas, tipo assim, todas estavam no círculo e a Alice estava andando, vagando pela sala, bagunçando, mexendo nas coisas, tentando subir nas coisas. Mas mesmo assim elas falavam que isso era normal, que era dela, né? Mas eu nunca
assim, o que o meu coração me dizia era muito maior do que todas as outras pessoas me diziam, né? Então, o que que eu fiz? Depois de bater em tantos médicos, a gente teve um processo de trocar o plano de saúde. A gente trocou para um plano de saúde bem melhor, né? Porque eu falei, eu preciso ir atrás disso. E o médico desse convênio, que só disponibilizava um, não vai conseguir me ajudar. Então, troquei de convênio. E aí, marquei a consulta com essa doutora, que o nome dela é Priscila Passarelli, né? É uma neuropediatra infantil. E só que eu já estava tão cansada de sempre ir em todos os médicos, o que que eu fiz? Eu fiz uma lista, uma folha assim, frente e verso, e comecei a anotar tudo que ela não fazia. Então, Alice, eu chamo, ela não atende, ela não olha nos olhos, ela anda na ponta do pé, ela só quer subir nas coisas. O único interesse dela era mexer com água. Se ela pudesse mexer com água o dia inteiro, ela mexia. Porém, se caísse uma gota de água no rosto dela, ela se desesperava. Parecia que ela estava afogando. Era uma fobia muito grande. Então, assim, não brincava com crianças. Ela ignorava completamente as crianças. Então, tipo, se tivesse um bebê ali da mesma idade dela, ela ignorava. Era como se a criança não existisse, né? Então, não interagia com crianças, né? É, chorava muito. Era uma criança muito irritada, muito irritada. Tudo que ela tentava fazer, ela se irritava muito fácil. Ela não se prendia a nenhuma atividade por mais de 5 minutos. Então, às vezes, a criança dá os brinquedinhos, a criança fica ali brincando, ela não. Era tipo, nem 5 minutos. Ela pegava, olhava o negócio e pra ela não prestava de nada. Ela já ia caçar outra coisa, né? Isso é o batom, Como ela né? sabe? Ué, filho, você. Olha! Que. Nham, nham. Meu Deus. Então, que ela gostava muito de ir na minha mãe e pegava. Minha mãe tinha um armário, uma despensa, com várias latas de ervilha, milho, creme de leite. Ela pegava e começava a empilhar. Empilhava todas as latas. Aquilo era a diversão dela. Ela empilhava as latas, guardava, tirava tudo do armário e começava a empilhar, empilhava a caixa, fazia isso. E aí, tudo isso, todas as características dela, eu fui anotando, né? Então, na escola, ela não participa, né? Não olhava nos meus olhos, e quando olhava era um olhar vago, né? Além da fala, porque nessa altura ela já tinha quase um ano, ela ia fazer um ano. Tipo, faltava, sei lá, 15 dias, 10 dias para ela fazer um ano, e ela não falava uma palavra. Quando ela queria uma coisa, por exemplo, a forma dela se comunicar, ela pegava na minha mão e me levava até a coisa que ela queria. Então ela pegava, me levava e ficava assim, ó. Aí eu falava, fala, filho, o que que você quer? É água, é suco, né? E tudo que ela queria, ela pegava até, ela não me olhava, mas ela pegava na minha mão e me levava até o que ela queria. Mas só que era muito difícil, porque, tipo, sei lá, ela me levava, por exemplo, na pia. Na pia tinha água, tinha copo, tinha suco, tinha não sei o quê, então eu nunca sabia o que ela queria, nunca, era muito difícil entender o que que ela estava querendo, né? E essa coisa de pegar na minha mão, me levar até um lugar, eu achava super estranha, né? Essa característica. E de ficar, era isso, era assim, dessa forma, gente, dessa forma mesmo. Não falava uma palavra, nada, nada, nada. Eu tentava, eu estimulava, eu via vídeos, eu fazia todas as formas e nada, não saía nenhuma palavra da boca dela. Então, eu comecei a pesquisar muitos vídeos no YouTube e eu acho que foi isso que me salvou. Eu achei um vídeo é, no YouTube de uma mãe que tinha uma filha autista, que ela era assim 1 ano mais velha que a Alice. E me chamou muita atenção, porque a filha dela fazia muitas coisas. Inclusive, a filha dela não teve atraso de fala. Ou seja, para mim, e ela já tinha um diagnóstico. E eu comecei a prestar atenção naquilo e falar assim, poxa, um autista também pode fazer muitas coisas que na verdade a gente acha que não vai fazer, né? Então ela fazia muitas coisas, né? Apesar de toda essa lista que eu mostrei para vocês, ela fazia muitas coisas que me deixavam realmente na dúvida, tipo, não pode ser autista porque ela faz isso, entendeu? Mas quando eu vi o vídeo dessa mãe, e era um vídeo assim simples, como o que eu estou fazendo agora, e aquele vídeo me salvou. Eu assisti aquele vídeo e eu falei, minha filha é autista. E porque a filha dela fazia muitas coisas, brincava e tal, e muitas coisas mesmo, que a maioria das minhas pesquisas falava que autista não fazia. Então eu falei, ela é. Nisso eu já estava com consulta marcada com essa médica, né? É uma médica que atendia na cidade de Santo André, acho que no Hospital São Cristóvão, se eu não me engano. E o que que eu fiz? Peguei essa lista que eu escrevi, papel, frente e verso.
completo, pente e verso, com todas as características da Alice. Então já fui muito bem preparada, porque na verdade eu já estava muito cansada. Eu já tinha passado em mais ou menos uns 11 médicos e todos falavam que ela não tinha nada. E aí eu fui com essa lista, cheguei, sentei, foi eu, meu esposo e ela, óbvio, né? E comecei a falar, falei assim, olha, eu tô aqui porque eu acho que minha filha é autista e tal, tal, tal. Eu falei assim, olha, se você não se importa, eu trouxe uma lista com tudo que ela não faz. E comecei a ler. E a médica, digitando, digitando, tudo. A médica me escutou. Eu senti um alívio tão grande. Eu li as 2 páginas pra ela e ela digitou tudo muito rápido. Eu falava, ela tac, 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 tac. Nisso, em paralelo, ela ficava olhando a lista. Então ela ficava assim, tac, 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 e ali, e o meu esposo segurando a Alice, porque ela só queria, sabe, subir na maca, tentava abrir a torneira, fazia não sei o que lá, e tal, e aquela bagunça, e aquela confusão. É, e nisso ela lá, digitando, digitando tudo que eu falo, tudo, ela me ouviu, me ouviu. E, e aí, depois que ela terminou, que eu terminei a lista e que ela terminou de digitar, e aquela análise que ela fez da Alice ali, rápido no consultório, a gente ficou, acho que 1 hora e meia dentro da sala dela, 1 hora e meia. Foi assim uma consulta sensacional, porque eu me senti escutada, porque eu ia em todos os médicos que eu ia, na terceira frase que eu falava, às vezes nem isso, eles falavam, mãe, é normal, normal. Atraso só a partir dos 2 anos e meio, 3 anos. Tinha uns que falavam nem 4 anos. E aí depois que eu terminei de falar tudo, ela falou assim, mãe, eu vou dar diagnóstico para sua filha, porque quando uma mãe chega aqui tão bem preparada, como você veio, com a lista, com tudo, e eu observando ela, eu não tenho dúvida, sua filha é autista. Naquele momento me deu um misto de alívio e medo, né? Medo porque ela não fazia muitas coisas, ela não interagia, ela não brincava direito, ela não falava, e aquele medo dela não falar era muito grande. Porque eu sabia que a possibilidade de um autista ser não verbal é real, né? E aquele medo me assombrava, porque eu imaginava, cara, deve ser muito ruim você querer uma coisa e não conseguir falar, né? Aquilo pra mim me assombrava. Eu saí do consultório e eu cheguei em casa, eu só sabia chorar. Eu chorei muito. Eu olhava ela e é muito engraçado. Hoje eu entendo que o pessoal fala que quando você tem um diagnóstico, você vive um luto. Eu não sei se é um pecado dizer isso, porque é real. Eu olhava ela e pareciam que tinham, a partir daquele momento, só a partir daquele momento, quando eu estava com o laudo dela, pareciam que tinham pego outra criança e me entregado e falava, Tó, essa é a sua Alice, não era aquela Alice. Aquela Alice não era a sua, essa é a sua. É, porque quando a gente engravida, a gente tem um filho, a gente já é do ser humano. A gente criar expectativas. Então você já imagina seu filho falando, seu filho brincando, seu filho com outras crianças, seu filho na aula de inglês. Eu vou colocar na aula de inglês, porque eu vou fazer isso, que eu vou colocar na natação, e vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, vai ser uma criança maravilhosa. E todas as minhas expectativas de qualquer coisa que eu tinha morreram ali. Morreram. E aquilo me doeu muito, porque eu não sabia como ia ser, né? Não sabia como ela ia ser, se ela ia falar, se ela ia interagir, não sabia de nada. E nesse dia do diagnóstico, foi exatamente no dia 6 de março. E ela fazia aniversário no dia 7 de março. Um dia antes do aniversário dela de 2 anos. E eu chorei muito, gente. Eu chorei muito. Pra mim, aquilo foi muito duro. Foi um luto mesmo. Não tenho vergonha de dizer isso, tá? Porque quem é mãe de autista e quando recebe o diagnóstico sabe que esse luto é real. E eu vivi esse luto e eu não sabia nem por onde começar. E eu comecei a pesquisar e perguntar, e aí eu lembrei que o sobrinho de uma amiga minha era autista. E aí eu chamei a mãe dele pra perguntar, e agora? O que eu faço? E aí ela falou, tá, não sei o quê. E aí ela me falou de uma clínica, olha, vai lá e tal. E eu procurei essa clínica e eles me explicaram como que era o processo de terapia, como que era. E aí ela iniciou a terapia com uns 2 anos, sem falar nenhuma palavra. Ela chorava muito, muito, muito. Ela entrava na terapia arrastada. Aquilo
acabava comigo. Eu não sei o que era pior, dava vontade de pegar ela e tirar dali. Mas eu sabia que não era o melhor pra ela. Mas aquele instinto de mãe falava, tem essa, né, esse instinto de mãe de tipo assim, tem que tirar minha filha daqui, ela tá sofrendo, né? Mas aí ela começou a fazer as terapias. Eu acho que de princípio ela fazia 3 vezes por semana, tipo 3 horas por dia, alguma coisa assim. E no começo foi muito difícil, tinha muita recusa da parte dela. E aí depois ela começou a ir aos pouquinhos se acostumando com aquela rotina. Era uma rotina bem puxada, porque de manhã ela ia para a escolinha, porque a neuro falou que não era para tirar ela da escolinha, que por mais que aquilo poderia ser difícil para mim, mãe, mas para a criança era a melhor coisa, mantê-la na escola, né? Então, de manhã ela ia para a escola, eu buscava ela na escola 1h30, e aí levava ela para terapia, que começava 2 horas. E essa era a nossa rotina. A Alice, agora eu vou falar um pouquinho dela depois, um pouquinho mais tarde. Com uns 2 anos e 8 meses, ela começou a falar as primeiras, não primeiras palavras, mas ela só falava não. Então, tudo que eu falava pra ela falava não, não. Tudo que eu falava pra ela falava não. Então, ela só falava não. Acho que com 2 anos e 8 meses. Era a única coisa que ela falava. Pra mim já era uma vitória, né? E com 3 anos ela começou a falar as primeiras palavrinhas. 3 anos, isso, ela começou a falar as primeiras palavras, poucas coisas e muito, muito difícil entender, só eu entendia mesmo. Palavras soltas só. Então, isso foi indo, foi indo. Ela começou a falar uma, duas, três. Nisso, acho que ela já estava há 1 ano na terapia. A terapia ajudou demais, muito. E acho que com uns 3 anos e meio ela começou a falar, né? Mas ela falava tudo muito errado. A fala dela era sempre muito atrasada. Então, com 3 anos e meio, era como se fosse um bebê de 1 ano e meio falando, né? Eu notava que vai de uns 2 anos de atraso na fala. Então, e assim foi. Cada vez ela com um repertório maior. A questão do sono sempre foi um problema. Ela sempre foi muito difícil para dormir, muito chorosa, muito irritada, né? Mas, com o passar dos anos, isso foi amenizando, amenizando. E quando ela começou a falar de fato, eu acho que ela tinha uns 4 anos e meio, 5 anos. Mas ainda assim, tipo assim, só eu e o meu marido entendia, né, o que ela falava. Pessoal, não esqueça de apagar o sininho. Deixa o sininho, pessoal, agora. Por favor, pessoal, faz o sininho. Mas aí ela começou a falar poucas coisas, né? E aí foi indo, foi só evolução atrás de evolução, muitas lutas, muito choro, muita incerteza no caminho. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que é difícil, confiem no instinto de mãe de vocês, observem, porque a criança, ela não sabe dizer o que tem, mas você vai falar o que ela tem. Então você é a voz da criança. Então seja essa voz, seja os olhos dessa criança, observe tudo, anote tudo o que tiver de atípico. E assim, não vá pelas as etiquetas que colocam nos autistas, digamos assim, autista não faz isso, autista não faz aquilo, tá? Autista faz muita coisa sim, tem vários níveis, vários suportes, e não é porque ela faz coisas ou a criança faz coisas que ela não é autista e que ela não precisa de suporte, que ela não precisa de ajuda de terapia. Então, pode ser que seu filho, sua filha, falou no tempo certo, pode ser que seu filho ou sua filha não tenha dificuldade nenhuma na escola, mas que tenham outros tipos de dificuldades. E que essas dificuldades, com o passar do tempo, se não tratada, vai refletir muito na vida dela depois, né? Foi assim, um caminho longo, mas hoje a Alice tem 10 anos. É uma criança super falante, super falante. Eu diria assim, hoje ela com O que 10 você anos, tá quais são as fazendo? dificuldades dela? Ela tem uma dificuldade na aprendizagem, ela precisa ali ela aprende, mas ela precisa ali de um pouco mais de alguém ali em cima dela. Ela tem muita dificuldade com barulho, ela odeia barulho, ela não suporta barulho. E a interação social dela é aquela, né? Típico dos autistas, que tipo que prefere o simples e o prático do que
todo aquele drama que as crianças fazem. Então ela chega da escola contando vários casos, várias coisas, e eu acho um barato, mas que para ela, tudo para ela é simples. E que para as outras crianças eles fazem um drama, aquela coisa, e para ela não, é tudo prático, simples, sem drama. Então, por exemplo, as amigas, os amigos ligam para ela no WhatsApp, ela não gosta de falar muito no WhatsApp. Ela gosta de ter amigos, ela ama ter amigos, mas ela digamos assim, é que nem eu falo, que eu sou assim. Eu gosto de amizade com uma manutenção baixa. Então, ela reclama quando a criança fica ali cobrando muito dela, muita atenção dela, e ela fala, mãe, mas não precisa, a pessoa fica me pegando, me agarrando e não sei o quê, e lá, lá, lá. Eu não gosto disso. Então, assim, ela tem, né, hoje em dia tem as dificuldades dela, mas ela vive uma vida feliz, saudável, muito bem. Ela está muito bem mesmo, é alfabetizada, ela está no 5º ano. Ela só conseguiu se alfabetizar no 3º ano, enquanto as outras crianças já estavam alfabetizadas. É só no final do 3º ano que ela conseguiu se alfabetizar. Até hoje ela tem as dificuldades dela, mas eu tenho certeza que a minha intervenção precoce fez toda a diferença na vida da minha filha. Então, um vídeo no YouTube me salvou. Então, é isso que eu queria fazer, porque o meu vídeo pode ajudar você, pode ajudar outras mães que estão nesse processo do diagnóstico e que estão em dúvida e que vai fazer super diferença assistir esse vídeo, porque a minha filha é autista, sempre foi, mas essa intervenção precoce mudou a vida dela. E eu tenho certeza que você intervindo o quanto antes vai mudar a vida do seu filho. A criança, quando é pequena, ela tem uma neuroplasticidade muito grande. E assim, é muito mais fácil moldar, né, a vida da criança ali na primeira infância do que já ela partindo ali para o final da infância, adolescência. Então eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida do seu filho, tá? Então é isso. Eu tentei colocar aqui nesse vídeo tudo que eu passei, mas o que eu passei não cabe dentro desse vídeo. Portanto, eu vou deixar aqui meu contato, meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, tirar dúvidas comigo por lá. Eu sou super aberta, adoro ajudar, adoro falar sobre isso. Pra mim não é um problema. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. E deixem seu like, seu comentário, qualquer dúvida aqui.